Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação Unip 6 da Unipar. E por que iremos falar dela? Exatamente porque ela ficou em primeiro lugar disparado aqui da nossa enquete que a gente lançou semana passada sobre ações. E você, meu amigo, sempre passe aqui na nossa comunidade para ficar bem informado. Aqui tem muita informação, muito conteúdo para você, e ainda tem essas enquetes que você volta e me ajuda a trazer mais conteúdo para vocês. Então vem comigo. Líder no fornecimento de cloro para o tratamento de água no Brasil, a Unipar Carbocloro também é uma das maiores produtoras de ácido clorídrico, hipoclorito de sódio e soda cáustica. Está instalada desde 1964 no Polo Industrial de Cubatão. A soda cáustica está presente na produção de alumínio e celulose, em sabões, shampoos, detergentes, vidros, cosméticos e até na cor azul do seu jeans. O ácido clorídrico é utilizado na produção de alimentos e remédios, na construção civil, nas indústrias petroquímicas e de automóveis. O hipoclorito de sódio deixa os tecidos mais brancos e a vida mais saudável, pois é utilizado na desinfecção de água potável e hospitalar. O dicloretano está presente nos tubos e conexões, embalagens, cabos elétricos e na indústria automobilística. Um importante produto da Unipar Carbocloro é também um dos principais produtos do mundo. Por isso, merece um tratamento especial. O cloro é utilizado no tratamento de água potável e de piscinas, tratamento de esgotos e em diversos produtos químicos, como anticoagulantes, lubrificantes, fluidos para freios, medicamentos, entre muitos outros. Com transparência, ética e excelência, a Unipar Carbocloro segue as normas mundiais de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, valorizando sempre as pessoas e o trabalho em equipe. Em sua área de mais de 650 mil metros quadrados, a Unipar Carbocloro possui uma reserva particular do patrimônio natural e um mantenedor da fauna silvestre. Áreas reconhecidas pelo Centro de Fauna Silvestre da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Mais do que estar presente no seu dia a dia, a Unipar Carbocloro se orgulha de compartilhar valores com você, fazendo produtos indispensáveis para a sua vida. Essa é a Unipar Carbocloro, uma empresa de braços abertos para o futuro e de portas abertas para o valor da vida. E vamos começar pelo aquele conteúdo pago, meus amigos. Aquele conteúdo que eu preciso que você me ajude. Deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho para ajudar a gente a começar a monetizar o mais rápido possível, para a gente conseguir pagar esse conteúdo pago aqui, que totaliza na faixa de mais de R$400 do Investidor 10 e o Status Invest. Então, o primeiro conteúdo pago que eu trago de graça para vocês aqui é o preço justo, segundo a fórmula de Benjamin Graham. Segundo Benjamin Graham, o preço justo da ação Unip 6 da Unipar é R$ 77,70 e o preço atual dela, segundo aqui o site do Investidor 10, daqui a pouco a gente confere também no Status Invest, que normalmente tem uma pequena diferença, é R$ 67,97 no momento, ou seja, ela tem um potencial de rentabilidade, segundo a fórmula de Benjamin Graham, de 14,32%. Ou seja, é um potencial de rentabilidade baixo, bem pequeno, diga-se de passagem. Muitos investidores exigem 20 ou mais por cento de diferença entre o preço atual e o preço justo de Benjamin Graham para poder aportar numa ação. Então pode ser que não seja tão ok, segundo esse método aqui, lembrando que a gente não faz nem recomendação nem de compra nem de venda de nenhum fundo imobiliário, nenhuma ação, nem um fiago. Você vai pegar esses números que eu estou te passando, vai estudar melhor e aí sim você vai decidir se compra ou não compra. Outro conteúdo pago que eu trago de graça para você, é por isso que a gente precisa começar a monetizar esse canal, para pagar esses conteúdos pagos que eu trago de graça para você. Preço teto segundo o método de Décio Bazin. Segundo o método de Décio Bazin, o preço teto atual da ação Unip 6 é R$ 115,79. Aí sim, agora, segundo esse método, ela possui um alto potencial de rentabilidade de 70,36%, porque ela está realmente distribuindo sequencialmente nos últimos anos bons dividendos. Então, por isso, ela se encaixa muito bem aqui no método de Décio Bazin e ela mostra que tem um potencial de rentabilidade muito alto aqui, segundo esse método. Outro conteúdo que eu gosto de trazer para vocês aqui do site do Investidor 10 é o checklist do investidor Buy and Hold. Isso aqui não é da Unip 6, é da empresa Unipar, apesar dele dizer que é da Unip 6, mas isso aqui tem relação direta com a empresa e não com a ação. Então, a empresa é uma das pouquíssimas aqui no Investidor 10 que é nota 100 de 100, ou seja, ela é perfeita, ela não tem nenhuma falha segundo esses 10 itens aqui do checklist, ou seja, ela é uma empresa que possui mais de 5 anos na bolsa, ela obteve lucro em todos os últimos
5 anos na bolsa, a empresa tem um bom ROI, a empresa também apresentou um bom crescimento de receita e de lucro nos últimos 5 anos, a empresa possui boa liquidez, a empresa nunca deu prejuízo, a empresa é uma boa pagadora de dividendos, ela também é bem avaliada pelos usuários do Investidor 10. Outro gráfico interessante que eu gosto de trazer para vocês é esse aqui de lucro versus cotação. Lembrando, meus amigos, que no longo prazo, normalmente, a cotação da ação segue o lucro da empresa. Aqui a gente vê que de 2020 até 2021, foi um caminho assim, um em cima do outro, né? A cotação seguindo o lucro bem bonitinho. Aí se separaram, digamos assim, nesse ano de 2022. E ó, quem se encontrou de novo agora em 2023? De novo. Se esse gráfico continuar nessa tendência, a gente vê claramente que tem uma tendência a cotação cair um pouco mais e o lucro suba mais. Vamos ver o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos aí da nossa querida Unip 6. Vindo aqui para o site Status Invest, a gente vê que o valor atual da cota R$ 67,97, eu acho que era o mesmo preço do Investidor 10. Nas últimas 52 semanas ela bateu uma mínima, a gente vai ver daqui a pouco quando foi, mas foi aqui recente, R$ 62,02, e uma máxima no ano passado de R$ 106,56. Isso aqui já é ex-dividendos, ou seja, na realidade ela ultrapassou R$ 110, mas tirando os dividendos, ela estava nessa faixa aí de R$ 106,56. E por isso tudo, como ela está pagando bons dividendos e caiu muito o valor, outubro até agora, aí ela ficou com dividend yield alto, dividend muito bom, 19,37. E ela sofreu uma desvalorização nos últimos 12 meses de 23,28%. A gente vê que a máxima dela foi aqui, ó, em 9 de novembro, e a mínima foi aqui, no dia 3 de maio. Na semana seguinte a esse 3 de maio, você vai notar que ela começou a se valorizar de novo, porque no dia 11, ó, no dia 10 ela estava custando R$ 64,65, no dia 11 saiu o relatório do primeiro trimestre de 2023, e os números vieram bons, por isso a ação começou a se valorizar. Aí você vê que ela chegou a bater R$ 72,19, e depois começou a perder um pouco do valor, e a gente vê que ela no momento está R$ 67,97, ou seja, você vê que ela chegou a 72 e agora recuou para praticamente 68. Perdeu um bom valor. Isso para mim é ação de trader, que de uma semana para outra já liberou a ação para realizar lucro. Provavelmente foi isso. Vamos ver como é que ela vai se comportar nas próximas semanas, se ela vai retornar, começar a ganhar valor de novo ou vai ficar se mantendo nessa faixa aí de 60 e pouco ainda. Agora, outro conteúdo que normalmente é pago que eu trago de graça para você, não vou poder fazer isso, que eu até falei no último vídeo que eu fiz da TASA 4 da Taurus, que o modo forecast, meus amigos, não cobre todas as ações. Ele não cobre também aqui a Unip 6. Como ele não cobre, eu não posso trazer, né? Porque eu já entrei em contato com o site do Status Invest no ano passado, mais ou menos em novembro, quando eu adquiri o plano, e perguntei sobre a Unipar, que eu estava querendo comprar ações da Unipar, até que comprei algumas. E eu queria saber quando é que isso aqui entraria em funcionamento. Isso era em breve até hoje. Tá? Basicamente 6 meses que eu entrei em contato e não, até o momento, continua sem o modo forecast cobrir a ação da Unipar, a Unip 6. Vindo aqui para os indicadores de valuation, vamos ver aqui o dividend yield histórico dela. E você vê que o dividend yield histórico dela é bem irregular. Em média é 9,08, mas você vê que de 2012 até 2016 era muito baixo, abaixo de 6%. Teve esse pico aqui espetacular em 2017, se você não sabe, vai ficar sabendo agora. É uma ação de uma empresa cíclica que vende produtos commodities que são cíclicas, ou seja, tem períodos de alta, tem períodos de baixa, tanto nos preços como na procura, na demanda. Então, isso faz o lucro e, consequentemente, a distribuição de dividendos variar de ano a ano. Então, aqui, bateu esse pico espetacular em 2017, depois voltou a cair abaixo de 8 aqui. Aí, ó, de novo, 2019 pouco, 2020 pouco. A partir de 2020 começou a crescer e até o momento está em alta. Está crescendo aqui os dividendos, apesar de ter apresentado resultados ruins no terceiro trimestre e no quarto trimestre de 2022. Por isso que a ação perdeu muito valor, porque ela estava em uma crescente, no terceiro trimestre teve resultados ruins e no quarto trimestre também. E agora
a gente vai ver daqui a pouquinho no relatório, ela começou a recuperar valor porque os resultados foram melhores do que o quarto trimestre. Os resultados do primeiro trimestre de 2023 foram melhores do que o do quarto trimestre de 2022. Por isso que ela começou a ganhar valor de novo na ação. Como eu falei, no longo prazo, a cotação da ação tende a seguir o lucro. Então, quando o lucro cai, normalmente o que acontece? Cai a cotação. Quando o lucro cresce, a cotação cresce. Está acontecendo bem isso aqui, claramente aqui no caso da Unipar. A gente vê que ela está com um P sobre L de 6,24, o que é um P sobre L bem interessante. Isso indica que, mais ou menos, se o lucro se mantiver durante 6 anos, você consegue ter o retorno do capital investido nessa ação. O P sobre VP está um pouco alavancado, 2,76. Não é nada de espetacular, mas é um pouco caro. A gente observa que o EV sobre EBITDA e o EV sobre EBIT estão bons. 3,06 o EBITDA, 3,43 o EBIT. Isso são indicadores de valuation interessantes, que normalmente abaixo de 10 indicam que a ação está barata. Então aqui está bem abaixo de 10. Então, segundo esses indicadores, ela está com um bom preço. A dívida líquida dela chegou a estar no final do ano passado negativa, ou seja, ela tinha mais dinheiro em caixa do que dívidas. Agora ela tem dívida acima do valor em caixa, mas é uma dívida muito controlada, 0,01%. O ideal é que esteja abaixo de 1 e ela está bem abaixo de 1. E a dívida líquida sobre o EBITDA está 0,01 também. E o ideal é que ela esteja abaixo de 3, entre 3 e 3,5. Esses dois indicadores de endividamento estão bem baixos e bem controlados. A margem líquida dela está boa, 16,30%. O ROI está ótimo, 44,27%. E o KGR de receita e lucros, o indicador de crescimento composto tanto de receita como de lucros, está bom, 19,21 de receita e 30,20 de lucros. Agora a gente vai partir para aquele relatório. A gente verifica que nessa receita líquida consolidada, que compara o primeiro trimestre de 2022 com o quarto trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2023, porque normalmente a comparação é entre o último trimestre e o mesmo trimestre do ano anterior. Então são esses dois aqui que estão sendo comparados com esse primeiro trimestre de 2023. E a gente vê que em primeiro trimestre de 2022 foi espetacular, né, a receita. Foi quase 2 bilhões de receita aqui, 1 bilhão 891 milhões, sendo 27% dessa receita na Argentina e 73% no Brasil. Aí comparando, aí você vê que essa receita está maior do que qualquer uma, tanto a do quarto trimestre de 2022 como do primeiro trimestre de 2023. Mas você vê que na comparação do quarto trimestre de 2022 para o primeiro de 2023, teve um crescimento de 9% na receita. Isso é muito importante. Você vê que a receita está crescendo, isso é muito importante para a empresa e é por isso que as ações começaram a ganhar valor. Aqui ele mostra o EV sobre EBITDA e o lucro líquido. Aqui mostra EBITDA e margem EBITDA. Aqui é a margem EBITDA, são esses percentuais aqui em cima, 44, 20% e 31%. A gente olha aqui que o EBITDA no primeiro trimestre do ano passado foi de 826 milhões, caiu muito até o quarto trimestre, foi um dos motivos de ter caído muito a cotação da ação, e agora subiu 71%, meus amigos, subiu muito a margem, o valor do EBITDA. 71% é uma subida bem considerável, muito alta, né? Passou de 287 milhões para 490 milhões o EBITDA. Já o lucro líquido também subiu muito. Aí você vê que o lucro líquido primeiro trimestre de 2022 estava 449 milhões, caiu muito, como eu falei, para o quarto trimestre, e do quarto trimestre de 2022 para o primeiro de 2023 cresceu 71%, ou seja, cresceu exatamente na mesma proporção do EBITDA, o lucro líquido. Por isso, até que teve uma distribuição de dividendos que foi anunciada em abril e foi paga agora no mês de maio. Você vê que teve um lucro bem interessante da empresa. E aqui, falando sobre o endividamento da empresa, a gente vê que agora a empresa tem uma dívida de 19 milhões para uma empresa que fatura nessa faixa de bilhão. Então, 19 milhões é praticamente nada, né? Por isso que está naquele 0,01 que a gente viu lá no Status Invest. Mas em dezembro do ano passado, ou seja, no final do quarto trimestre de 2022, estava negativo, ou seja, tinha mais dinheiro em caixa do que dívida. Aqui a gente vê a dívida bruta comparado com o valor em caixa e outras aplicações financeiras. Então, tinha mais dinheiro em caixa, ou seja, a dívida líquida estava negativa. Agora está positiva, mas é uma positiva muito pequena, né? 19 milhões é meio que um valor irrisório para o tamanho da Unipar. E meus amigos, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Que gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!